em 2 Reis, capítulo 5 em diante. Sou grata a Deus, porque até aqui o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me levado e me colocado de pé, porque se fosse por minhas forças, aqui eu não estaria, né? Mas se nós estamos aqui hoje, é porque Deus quis assim, que nós estivéssemos aqui. Ontem estivemos ali no Impu, né? Num culto abençoado, uma palavra maravilhosa, culto de mulheres, onde Deus falou tremendamente, né? Eu creio que todos que estavam ali sentiu a presença do Senhor naquele lugar. Hoje estamos aqui em quantidades menores, né? Mas eu creio que Deus também já fez e ainda vai fazer em nosso meio, porque a obra é dele, nós somos servo dele, tudo é para ele, dentro da vontade dele. Amém? Que vai falar da história de Naamã. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera um livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que foi a serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora, que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele seria sarado da sua lepra. Então foi Naamã e notificou o Senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, ainda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo logo: e chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para fazer viver? Por que curar da sua lepra? Pelo que deveres notar, peço vós, vinde que busca a ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgaram suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros, e parou à porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e assim tua carne será curada e ficará purificado. Porém Naamã muito se indignou, saiu dizendo: eis que dize comigo, certamente ele sairá por si em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará as suas mãos sobre o lugar e restaurará o leproso. Aqui era Naamã pensando no que Eliseu ia fazer. Não sou porventura Abane e Farpá, rios de Damasco, melhor que todas as águas
de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegou-se a ele seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não faria? Quanto mais dizendo-te ele, lavar-te e ficará purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Só até aqui, irmãos. Uma passagem bastante conhecida, né, de toda a igreja do Senhor. A história de Naamã, né? Um rei, um chefe do exército do rei, né? Muito famoso por suas vitórias. Mesmo assim, ele tinha consigo uma lepra, né? Naquele tempo, irmãos, lepra era uma doença mortal, não tinha cura. E Naamã, ele era um chefe do exército, ele era um homem valoroso, né? Para o mundo, ele era uma autoridade, ele era conhecido por suas vitórias. Ele tinha ganhado várias guerras, inclusive contra Israel, né? Que ele trouxe aquela menina cativa do povo de Israel. Mas assim, os nossos status, né? Nossas riquezas, nossos poder financeiro não nos impede de ser leprosos, né? Não nos impede de contrair alguma enfermidade. Nós somos humanos, né? Estamos ainda aqui na terra. E Naamã era um homem conhecido, era um chefe, né? Ali poderoso, que por ele já tinha recebido livramento, né? Já tinham ganhado muitas vitórias, muitas lutas, mas porém ele era leproso. Ele escondia aquela lepra, aquela enfermidade, e ele tinha certeza, né? Que se ele não fosse curado, qualquer momento ele poderia vir a óbito, porque por poder dele, tudo que ele tinha, ele não ia ter poder da cura. Mas o Senhor enviou, eu creio que foi Deus que enviou aquela menina, né, cativa ali para a casa de Naamã. A Bíblia vai falar que Naamã levou aquela menina, né? A Bíblia não cita o nome daquela criança, só diz que ela foi levada como escrava para trabalhar, para servir a esposa de Naamã. Aquela menina, ela teve ali uma atitude muito boa, né? Porque ela poderia muito bem, irmãos, não ter passado essa informação. Ela poderia muito bem ter deixado aquele homem padecer, ter deixado ele sofrer, mas aqui é uma lição para mim e para você. Nós que somos servos, nós temos que ter atitudes dessa menina, mesmo nós passando por luta, mesmo nós sendo, digamos assim, humilhados, machucados, mas nós devemos ter atitudes diferenciadas. Nós não devemos ser igual quem nos feriu. Nós não devemos fazer da mesma forma que fizeram conosco. Nós devemos ser pessoas como essa menina, coração bondoso, um coração bom, cheio de humildade, mesmo vivendo ali escrava,
Mas ela chegou para a sua senhora e disse: se o meu senhor estivesse diante do profeta, ele seria restaurado dessa lepra. Aquela menina fez a diferença. Aquela menina, ela foi diferenciada ali para a cura de Naamã, porque se ela não tivesse ali, ele não teria acesso, ele não saberia que tinha aquele profeta que tinha salvação para a sua lepra. Irmãos, trazendo para os nossos dias, muitas das vezes, né, nós ouvimos alguém falar, profetizar sobre nossas vidas, dizer que Deus vai nos curar, mas muitas das vezes nós não acreditamos. É uma pessoa pequena, é uma pessoa humilde, é uma pessoa, digamos assim, que não conhece tão bem, né, a palavra do Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus usa quem Ele quer, irmãos, na hora que Ele quer. Deus não procura pessoas grandes, Deus está procurando quem realmente adore Ele, quem realmente busque sua presença. E aquela menina, ela era pequena para o mundo, mas ela era grande aos olhos de Deus. Ela tinha uma fé inabalável. O que ela falou ali, ela sabia do Deus que ela servia. Ela sabia do poder do seu Deus. E ela sabia que aquele homem poderia ser curado. Ela sabia que o povo dela tinha um Deus que não era qualquer Deus. Era um Deus que tinha poder em cima do céu e da terra. Era um Deus que tinha em suas mãos todo o poder. Então, irmãos, o rei da Síria manda uma carta para o rei, achando que ele ia receber, né, o seu soldado, o seu general de guerra. Mas o rei não quis receber Naamã. O rei entendeu isso ali como um insulto, que ele estava ali era em busca de ofendê-lo, porque ele já tinha feito guerra, né, com o povo de Israel. Então o rei não deu importância à carta do rei da Síria. Então, quando Eliseu soube, ele chamou, né? Pois mande ele vir até a mim, que eu vou mostrar para ele que aqui tem profeta de Deus. Aleluia a Deus. Então aquele homem foi até a casa de Eliseu. Chegando lá novamente, ele não foi recebido. Eliseu mandou apenas um mensageiro. Aquele mensageiro chegou para ele e disse o que o profeta tinha lhe falado, para ele ir até o rio Jordão e mergulhar 7 vezes. E ele saiu dali indignado, irmãos, porque ele esperava uma recepção, né? Ele esperava que o profeta saísse e viesse ter com ele, viesse impor suas mãos sobre ele, viesse fazer um clamor, né? Viesse passar suas mãos sobre ele e curar daquela lepra. Mas não, irmãos, o profeta mandou ele ir até o rio e mergulhar 7 vezes. Eu fico me perguntando, irmãos, por que 7 vezes, né? Se Deus já tinha determinado a cura dele, ele poderia mergulhar uma vez, que ele sairia curado. Mas a ordem foi ele mergulhar 7 vezes. E ele recusou. Ele disse que não faria. Por que que ele ia mergulhar se na cidade dele tinha rios mais limpos, né? Tinha águas mais cristalinas. E ele ia mergulhar naquele rio que não era tão limpo, né? Talvez fosse até poluído.
Já ouvi algumas pregações que aquele rio é um rio de águas poluídas. Mas ele se recusou, irmãos. Mas sabe de uma coisa? Ele teve a humildade de ouvir os conselhos dos seus servos. Os seus servos aconselharam ele. Ele poderia muito bem não ter ouvido, né? Porque ele era uma autoridade. Ele era um chefe do exército do rei. Mas ele ouviu o conselho dos seus servos e foi até aquele rio. E chegando ali, irmão, ele mergulhou. Mergulhou uma vez, mergulhou a segunda vez. E ele continuou mergulhando, irmãos. Deus poderia ter curado ele no primeiro mergulho, sim. Mas todo mergulho que ele dava, irmão, o orgulho dele ia sendo quebrantado. Toda vez que ele descia aquelas águas, o orgulho dele ia sendo aquebrantado por Deus. Porque Deus não quer só curar o nosso físico, Ele quer curar o nosso espírito. Ele não quer só curar nós por fora, Ele quer nos curar por dentro. Ele quer nos transformar. Ele quer, irmãos, nos moldar. Por isso, Naamã teve que descer 7 vezes. E no sétimo mergulho, a pele dele estava limpa como a pele de bebê. Irmãos, o que eu aprendo com isso? Ele se humilhou, ele obedeceu, ele deixou o seu orgulho de lado. Muitas das vezes, irmãos, nós não recebemos o nosso milagre por causa do nosso orgulho, por causa da nossa desobediência. Deus manda fazer de um jeito, nós não queremos, nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos fazer da nossa... Ai, Senhor, não vou fazer assim não. Senhor, manda, vai fazer assim. E nós queremos o milagre, queremos, mas nós não queremos fazer o que Deus nos ordena. Nós não queremos obedecer à voz do Senhor. E nós somos servo, e servo obedece, servo vai, servo faz, mesmo sem saber, porque Deus não escolhe pessoas capacitadas, Ele escolhe pessoas e capacita. E Naamã ali desceu, irmãos, desceu 7 vezes. Cada mergulho que ele dava, o seu orgulho ia sendo quebrantado nas mãos do Senhor. E quando ele saiu dali, ele saiu purificado. Então chegaram os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não farias? Ele queria a cura dele, irmãos. Então, ele estava ali, ele tinha viajado para buscar a sua cura. Primeira parte, irmão, que eu acho que Deus começou já a curar o orgulho de Naamã, foi quando ele ouviu aquela menina. Aquela criança, ela era escrava. E ele ouviu, ele creu naquela criança. E ali eu creio que Deus já começou a trabalhar na vida dele. Deus já começou a fazer a obra. Deus já começou a quebrar seu orgulho. Deus já começou a limpar a sua lepra. Porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos na presença do Senhor, mas nós ainda temos a lepra do pecado em nossa vida. Por a nossa desobediência, pela nossa falta de fé. Muitas das vezes o Senhor até nos mostra o caminho que nós devemos seguir, mas nós achamos mais fácil seguir o nosso próprio caminho.
O Senhor até nos ensina como caminhar, mas nós queremos caminhar do nosso jeito. Nós queremos fazer do nosso jeito. O nosso jeito é mais fácil, né, irmãos? Mas do nosso jeito nós não vamos chegar lá. Do nosso jeito nós não vamos conseguir. Se Naamã tivesse mergulhado 5 vezes, ele não tinha conseguido sua cura. Ele tinha que fazer do jeito que o profeta do Senhor ordenou. Ele tinha que cumprir da forma que o profeta do Senhor ordenou. 7 mergulhos. E hoje o Senhor quer que nós venhamos mergulhar mais profundo. Nós venhamos buscar mais. Nós venhamos quebrar o nosso orgulho. Nós venhamos ser como Naamã. Que nós venhamos nos humilhar na presença do Senhor. Que nós venhamos buscar a sua presença conforme Ele nos ordena. Ah, irmã, mas eu não sei pregar. Eu não sei pregar não, irmãos. Mas eu sei dizer que Deus é bom. Mas eu sei dizer que o meu Deus cura. O meu Deus salva. O meu Deus liberta. O nosso Deus é o mesmo de ontem. É o mesmo que curou Naamã. É o mesmo que curava os enfermos. O que ressuscitou Lázaro. Esse é o Deus que nós servimos. E a palavra do Senhor vai dizer que ele mergulhou 7 vezes. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Sua carne foi purificada e saiu limpo, igual pele de menino. Naamã voltou, irmãos. Ele foi lá no profeta Eliseu com a sua comitiva. E ele tinha levado vários presentes para o profeta. Mas, irmãos, o profeta não recebeu nenhum. Porque quem faz é Deus, não é nós. Como é que nós vamos receber por algo que não é nós que fazemos? Quem fez a obra foi Deus, irmão. Não foi o profeta. Então ele recusou todos aqueles presentes. E Naamã chegou para ele, irmãos, e pediu para levar areia ali daquele lugar. Porque daquele dia em diante, irmãos, Naamã queria servir o Deus de Israel. Naamã queria servir aquele Deus. Ele não queria mais servir deuses estranhos. Ele queria levar aquela areia para colocar lá em sua casa. E lá na areia que ele levou da casa do profeta, das terras do profeta, lá ele colocar e lá dobrar o seu joelho e adorar o nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes, irmãos, nós procuramos lugar para adorar o nome do Senhor. Irmãos, o Senhor está onde nosso coração está. O Senhor está onde nossa humildade está. Irmã, mas aqui não tem ninguém, é tão pouca gente. O Senhor diz em sua palavra, onde há 2 ou mais eu estarei presente. Então, irmãos, Deus não quer quantidade. Deus não quer grandeza. Naamã era grande. Naamã era poderoso. Mas Deus fez com que ele descesse. Desce na presença do Senhor e tu verás o que Ele vai fazer na tua vida. Desce mais um pouco. Busca mais. Te aquebranta mais. Te humilha mais. E tu verás a glória de Deus na tua vida. Na tua casa, na tua família.
Quando nós obedecemos à voz do Senhor, irmão, nós recebemos o nosso milagre. Muitas das vezes o seu milagre, o meu milagre ainda não chegou, porque nós estamos querendo fazer do nosso jeito. É 7 mergulhos, nós estamos querendo mergulhar só 5 vezes. Se Naamã tivesse mergulhado 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, não teria conseguido sua bênção, não teria conseguido sua cura, porque a ordem do Senhor, a ordem do profeta de Deus, foi que ele mergulhasse 7 vezes. Eu não sei o que o Senhor tem mandado tu fazer, mas faz igual ele mandou. Se você está buscando seu milagre, não faça de outra forma. Faça a vontade de Deus. Faça como ele te instruiu a fazer. Se tu louva ao Senhor. Se tu tem o dom da palavra, leva a palavra do Senhor. Se tu ora ao Senhor. Faz da forma que o Senhor te mandou, irmão, que o teu milagre vai chegar até você. Não tentes ensinar o Senhor como fazer. Não desvie-se do caminho do Senhor. Não seja orgulhoso como Naamã, porque quando nós temos o nosso orgulho, o Senhor não trabalha em nossas vidas. Nós temos que nos humilhar, nós temos que descer, nós temos que mergulhar mais profundo, né? No íntimo, para nós poder receber do Senhor o nosso milagre, a nossa cura. Nós receber do Senhor aquilo que nós temos pedido. Eu não sei o que os irmãos têm buscado, mas não pare. Continue buscando. Continue buscando o que você tem pedido ao Senhor. Na hora certa, da forma que o Senhor te ordenou. Se você fazer, vai dar certo. Se você estiver fazendo diferente, irmão, você não vai receber seu milagre. Nós vimos uma pregação ontem, né, sobre Davi. Davi quis levar a arca do Senhor de qualquer jeito. E não deu certo. Porque as coisas do Senhor não é do nosso jeito, é do jeito dele. Então, quando Davi viu que tinha errado, ele se consertou. Ele fez diferente. Ele fez tudo conforme o Senhor ordenou. Aí deu certo, irmãos. Que nós podemos fazer tudo conforme a vontade de Deus. Tudo dentro da vontade do Senhor. Que nós possamos descer mais nas águas do Espírito Santo. Que nós possamos nos humilhar mais. Que nós possamos orar mais. Que nós possamos estar mais presentes na casa do Senhor. Que nós possamos, irmãos, fazer a vontade do Senhor. Porque sem a vontade do Senhor, eu e você não vamos ver o nosso milagre acontecer. Eu não sei qual é o problema que os irmãos estão enfrentando. Mas Deus sabe. Deus sabe. Então conversa com o Senhor. Entrega nas mãos do Senhor. E faz justamente como Ele ordenar. Não tira nada. E nem coloca nada. Faz conforme o Senhor te ordenar. Assim você vai ver o milagre do Senhor acontecer na tua vida. Se Naamã tivesse continuado com o seu orgulho, com a sua dureza de coração, ele não teria saído dali curado. Ele saiu curado, ele saiu tão purificado, irmão, não só do corpo, mas da alma. Porque não adianta o Senhor curar nossas enfermidades físicas e o nosso coração está doente. A nossa alma está enferma. Não adianta. O nosso Deus faz a obra completa. O nosso Deus faz a obra por completa. Ele não faz nada
pela metade. Então eu creio no trabalhar de Deus. Eu creio no poder de Deus sobre a minha e a sua vida. Aquilo que o Senhor está trabalhando, Ele vai fazer perfeito. Ele vai fazer tudo conforme Ele te prometeu. Eu sou grata a Deus. Nesse momento eu quero convidar o meu esposo para nós estar louvando e encerrando essa palavra, irmão.